Mesmo o corpo forte não sobrevive se a mente for fraca. Estamos vivendo uma verdadeira epidemia de estresse. Segundo a OMS, 1 a cada 5 pessoas ao redor do mundo sofrem de estresse crônico. Se você já começou a sentir sintomas e sinais no teu corpo, imunidade baixa, manchas, cansaço excessivo, saiba que esses podem ser os primeiros sintomas de que o teu corpo está muito estressado. Fica aqui com a gente porque hoje nós vamos falar sobre doenças da mente e o impacto no corpo. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Fit Soul por Glenda Delagnese. Aqui nós falamos sobre vida saudável na prática, porque a gente acredita que decisão é poder. Estamos no canal 524 da Claro TV e no streaming para todo o país. Eu imagino que você deva conhecer alguém que anda sempre estressado. Então, como ato de amor, já que a gente entende esse assunto também como autocuidado e cuidado com quem a gente ama, compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que está precisando de ajuda. Isso pode, inclusive, salvar uma vida. E um agradecimento especial à nossa querida audiência e aos nossos patrocinadores que viabilizam todo esse projeto. Com vocês, QR Code na tela, Fit Soul Congelados Saudáveis. Ali no QR Code vocês conseguem ter acesso à nossa linha completa de produto e os nossos pontos de venda em Porto Alegre e região. Conveniência da Beleza, responsável por essa make maravilhosa, esse cabelo lindíssimo aqui, ó, que vocês veem, né? Nem preciso falar muita coisa. Então, já sigam o pessoal também, QR Code na tela. E para vocês que entrarem no nosso grupo VIP do WhatsApp, também tem condições especiais. Ouviu a frase mente sã, corpo são? Para falar sobre mentalidade e como cuidar melhor da nossa saúde mental, nós temos uma especialista no assunto aqui com a gente hoje. A nossa convidada conta com uma trajetória de 25 anos dedicada ao desenvolvimento de pessoas, equipes e negócios, com foco em resultados sustentáveis e crescimento consistente. Atuou em projetos de grande relevância para o país, em parceria com instituições como o Ministério do Turismo e o Sebrae Nacional, preparando empresas para momentos estratégicos como a Copa do Mundo FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016. Especialista em desenvolvimento de pessoas e diretora na Dale Carnegie, recebo a nossa convidada super especial, Silvana Fianco. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Glenda. É uma alegria estar aqui falando sobre um assunto que eu amo, sou apaixonada e que eu faço já há tanto tempo com amor. Então, obrigada pela oportunidade. E é uma baita oportunidade de nós falarmos, primeiro, pela tua experiência, que é o que a gente quer trazer para o pessoal, né? Como a gente pode agregar através desse teu olhar de especialista e por já ter transitado em tantos negócios com tantas pessoas. E também por ser um tema que a gente ouve falar muito hoje, né? Saúde mental, ou a falta dela, né? Tem se ouvido falar muito, né? Silvana, para a gente já começar aqui o nosso esquenta nesse tema, olhando para os seus atendimentos hoje e pensando nesse âmbito de estresse, de saúde mental, quais são as situações que mais chegam para você? E em função também da NR1, nós temos que começar a colocar cada vez mais o olhar nesse assunto. O estresse no trabalho e a forma como as empresas não estão cuidando e lidando bem dessa saúde mental e da falta de compromisso com a saúde das pessoas. E nós estamos falando fora do ambiente de trabalho, nós estamos falando dentro. Então, quais são as situações que vêm? Empresários sem tempo, empresários que não conseguem ter equilíbrio na vida, eles estão adoecendo. Pessoas que adoecem as suas equipes, inclusive, em função de ter desajustes na sua agenda e muitas vezes a questão da comunicação. Alguns empresários chegam e me procuram
querendo melhorar a sua comunicação. E aí eu pergunto, o que na comunicação? Na verdade, se você for aprofundar, não é a comunicação, é a forma como eles lidam com as suas emoções. Então, quando eu não tenho, muitas vezes, maturidade para lidar com alguma situação, se eu não tenho autoconfiança, se eu não tenho uma boa autoestima, pode ser que alguns desafios que acontecem no meu dia a dia, isso traga um nível de estresse mais elevado. E com isso eu adoeço e adoeço as pessoas da minha equipe também. Perfeito. Então são as principais, digamos hoje, situações que chegam até mim para que a gente resolva, para que a gente trabalhe dentro do nosso processo. O que é comum ver quando a pessoa já chegou nesse nível? Como que ela, a nível de comportamento, ela reage? No ambiente de trabalho, em casa, na relação com ela própria? Nós temos na nossa escala da assertividade, que nós chamamos, do agressivo e do passivo. Então, muitas vezes, quando a gente está lidando com situações que nós não dominamos, que a gente não esperava, nós podemos nos tornarmos muito agressivos e aí nós queremos o resultado das pessoas a qualquer custo. E isso nós começamos a adoecer nossas equipes e por isso pode ser um dos motivos da rotatividade nas empresas. Ao mesmo tempo, eu posso me tornar passivo e aceitar algumas situações. E fico engolindo aqueles sapos e isso também pode me adoecer. Mas posso também ter uma situação de passivo-agressivo, onde eu engulo muito daquilo, eu aceito, não falo para evitar o conflito. E quando a tampa da panela estoura, eu acabo agredindo. Então, o caminho da assertividade, ele passa por muitas situações, onde eu entendo as minhas deficiências, os meus desafios diários, eu entendo aquilo que eu domino e que eu preciso me aprofundar. Então, se eu não olhar para isso, pode ser que eu vá me adoecendo, pode ser que eu não consiga lidar com as situações do dia a dia. E aí sim, eu tenho casos hoje em sala que as pessoas buscam porque o casamento já está sendo destruído, as relações familiares também são comprometidas. E aí é que nesse momento eles vêm buscar ajuda. Interessante você falar sobre isso, porque a gente vai fechando ali o circo, a gente vai vendo como que isso vai espalhando para todas as áreas, né? Começa na empresa, a gente vai falar da rotatividade, do turnover e de N situações, vai para casa. E agora vamos aprofundar um pouquinho mais para quem está em casa também conseguir olhar para o teu próprio corpo e pensar. Sinais no corpo. Como é que o corpo responde ao estresse? O que você vê nesse sentido? Uma pessoa que está sempre com a fisionomia muito amarrada, fisionomia fechada. Ele não é uma pessoa de bons amigos. Tem momentos que as pessoas evitam até entrar na sala, conversar, porque aquele dia não é o dia bom. Então, o quanto isso, para as minhas relações, tanto pessoais quanto profissionais, o quanto isso me traz de prejuízo junto com a minha equipe. Aquela pessoa que está sempre armada, parece que ela está sempre na defensiva, esperando que algo possa acontecer. Então, no próprio corpo, você já percebe isso, aqueles sinais de ataque. Hoje eu não estou para boas conversas. Então, a pessoa já está numa situação corporal de ataque. Você começa a perceber que na pele também, algumas pessoas apresentam algumas escamações na pele, no couro cabeludo, tem pessoas que roem as unhas, enfim, são vários indicativos de que a pessoa está num nível alto de estresse. E principalmente na forma como ela comunica. Isso são indícios bem fortes. Eu estava esse final de semana mesmo lendo sobre isso, essa questão da relação da pele com o estresse. É um órgão muito sensível, ele responde muito rapidamente, né? Pele, cabelo, é todo um sistema, a gente fala muito sobre isso, vamos falar, né, muito sobre isso aqui, o quanto a pontinha ali do dedo está conectada aqui com o fiozinho de cabelo e o quanto o nosso corpo ele vai trazer essas informações para nós, né? É importante que a gente olhe para isso antes de chegar à exaustão. Comportamentos que vão nos levando à exaustão. Que tipo de comportamento a gente vai tendo ali no dia a dia? Se a gente não cuidar, daqui a pouco tá...
Glenda, a gente percebe assim que quando o empresário ele não entende o papel dele dentro da empresa, ele acaba absorvendo muito da operação e a sua agenda explode. Ele não consegue ter uma visão de desenvolver novas pessoas. Alguns vêm me buscar querendo entender como ele multiplica novos talentos, como ele desenvolve pessoas. Perfeito. Então, esse é um indício, quando a minha agenda já não dá conta. Eu trabalho 12 a 14 horas por dia e eu não entendo que eu tenho um papel crucial, que é de assumir a visão estratégica do meu negócio, criar uma cultura de desenvolvimento, fazendo com que aquele clima da empresa seja um clima ameno, que as pessoas gostem de estar naquele ambiente. Porque é isso, por que eu vou acordar toda manhã para ir para uma empresa que eu não gosto de trabalhar, onde o clima é péssimo? Parece que tem aquela nuvem negra. Então, é sobre isso. Além da agenda, a gente percebe assim que quando eu não domino alguns mercados, quando eu tenho uma instabilidade emocional por algum motivo, quando a minha relação familiar não está bem, então tudo isso vai nos levando, nos dando indícios de que alguma coisa não está bem aí. Mas principalmente quando eu percebo assim que eu preciso me desenvolver e eu não faço nada para isso. Eu coloco panos quentes. Pergunto muitas vezes qual é a última vez que você fez um treinamento de desenvolvimento humano. E algumas pessoas me dizem, eu nunca fiz nada. Então, o quanto eu estou aberto a essa mudança, e algumas pessoas não estão abertas a isso, a olhar para dentro de si. Quer dizer, se observar, se analisar e entender o que eu posso fazer diferente para melhorar essa situação, principalmente a minha saúde. Tem pessoas que hoje tomam cerca de 10 a 12 remédios ou suplementos por dia para poder dar conta de ter uma performance. Então, como seria ter uma vida mais equilibrada, onde eu entendo o meu papel como apoiador? Porque o líder, ele é o exemplo, né? Ele é aquela pessoa que é o modelo que eu quero que seja a minha influência positiva. E se eu não for essa influência positiva, o que eu posso esperar da minha equipe? A Silvana, acho que ela leu aqui as minhas perguntas, porque era exatamente nesse ponto que eu ia te perguntar. Por que as pessoas demoram tanto para procurar ajuda? É o reconhecer, porque no nosso processo nós falamos da conscientização. Quantas pessoas estão conscientes daquilo que elas precisam mudar? Do seu ponto cego, que nós falamos, né? Qual é o meu ponto cego? Eu tenho meus pontos cegos, você deve ter também, todos nós temos. Então, quanto mais consciente eu estou do meu ponto cego, mais rápido vai ser a mudança, a minha virada de chave. Principalmente quando eu tomo essa consciência de entender o que está hoje prejudicando a mim, a minha equipe, os meus resultados, tanto nas minhas interações, na minha vida pessoal como profissional. Então, essa consciência é importante. E mesmo em processos mais profundos, como o que nós trabalhamos, muitas vezes as pessoas resistem algum tempo para sair da sua zona de conforto. Porque esse também é um dos motivos que causa estresse. Por exemplo, nós estamos numa zona de conforto e ali está bom mesmo, eu sabendo que não tem o resultado que eu quero, o que eu estou buscando muitas vezes não vai me levar, ou o que eu faço hoje não me leva para um próximo nível. Então, sair dessa zona de conforto gera um certo estresse. Então, o quanto é importante nós estarmos preparados para isso. Só que essa conscientização é importante, mas isso é o papel que cada um precisa buscar, né? Quer dizer, que é o caminho que eu preciso buscar para me desenvolver. Então, essa conscientização é importante. Primeiro, reconhecer e depois ter a humildade, um exercício de humildade. Exercício de humildade, é isso aí. Quem não tem nada para melhorar, né? Silvana, sobre o estresse, pensando em toda a tua trajetória, o que mudou daquele tempo para cá? Porque você tem uma trajetória já de um período longo, com uma experiência com muitas pessoas e sempre trabalhando com muita pressão. Eu imagino o desafio que deve ter sido trabalhar nesses jogos, nessas frentes todas, né? O tamanho da responsabilidade. Então, já deve ter lidado com várias situações de estresse. Se você pudesse fazer um comparativo daquela época para hoje, o que mudou, o que continua igual? Como é que você vê isso? É importante pergunta, porque em 2011, 12, nós estávamos com projetos bem ambiciosos. Eu lembro que eu e a minha sócia, nós
viajávamos por todo o país. E principais estados que a gente atuou foi São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis. E nesses momentos assim, onde a gente tinha um grande número de atendimentos, treinamentos, enfim, eu não sabia em que cidade eu acordava muitas vezes, percebe? Eu acordava pela manhã e pensava assim, onde é que eu estou hoje? Ficava pensando, por quê? Porque eram muitos movimentos. Era um projeto que me deixava muito feliz, porque eu sabia que eu estava cumprindo com o meu propósito, estava desenvolvendo pessoas, principalmente em gestão, mas a gente sabe o quanto essa gestão precisa estar aliada com o desenvolvimento humano, e o quanto eu não conseguia manter uma rotina. E eu não gostava, eu lembro que eu dizia que eu não gostava de rotina na época. Não gosto de rotina, e que bom que eu estou viajando, só que isso foi 1 ano, 2 anos, 3 anos. No 4º ano, eu já estava num declínio. Eu já tinha engordado muito, eu tinha acabado com a minha saúde, eu já estava num nível de estresse muito alto, e eu via isso, eu percebia, porque eu já comecei a ter intolerâncias alimentares, por exemplo, quando o teu organismo já começa a ficar mais frágil. Não conseguia mais comer glúten, produtos com leite também não. Então, eu bati meu carro em 2016 entrando na minha casa. Eu bati meu carro na minha casa. Por quê? Porque eu desmaiei, passei mal, e aí foi o ápice, onde eu entendi que eu precisava rever a minha vida. Eu não conhecia Dale Carnegie ainda, e naquele momento eu pensei em mudar a minha carreira. Então, trabalhar mais por Porto Alegre, mais pela região aqui próxima, e desacelerar. Eu penso que esse é um papel crucial para quem está nesse nível alto de estresse, é o desacelerar. Começar a entender o que realmente importa. Quando a gente entende o que realmente importa, nós vamos priorizando na nossa vida, com esse equilíbrio. Eu sei que eu tenho o meu momento do trabalho, que eu tenho que ter um foco, que eu tenho que ter um direcionamento, mas eu também preciso ter as minhas pausas. A partir do momento que eu sei disso, que eu entendo que é o meu treino, ou algo que eu possa fazer como um hobby, para eu começar a desacelerar a minha mente e o meu corpo também, para ter esse equilíbrio, né? E uma vida mais saudável. Então, daquela época em diante, desde 2016, eu comecei desacelerando. E aí, em 2020, com a pandemia, comecei a repensar toda a minha vida. E agora? Se eu morresse agora na pandemia, por exemplo, o que eu fiz por mim? Percebe? Eu sempre fui muito de fazer pelo outro. Como eu gosto do que eu faço, tenho paixão por ajudar, eu vou embora. Eu acelero e vou. Mas assim, o que realmente eu fiz por mim? E de lá em diante eu procurei Dale Carnegie, e aí eu comecei o meu processo e fui convidada a fazer parte da equipe. Então, de lá para cá, eu começo a viver os princípios, eu vivo o que o método ensina, ou pelo menos procuro, na maior parte do tempo, fazer isso. Então, vamos lá para a nossa audiência, porque eu também conheço Dale Carnegie, eu sou suspeita para falar. Então, para não dizerem que sou eu que estou falando, Silvana, conta para nós o que é a Dale Carnegie, o que trabalham, os resultados. Conta um pouquinho para o pessoal do que você está falando. Isso, Dale Carnegie é uma multinacional americana que esse ano, em outubro, vai completar 114 anos. Então, foi a primeira empresa no mundo a criar um treinamento de desenvolvimento humano. Ela está presente em 90 países e é uma empresa que preza pelo desenvolvimento humano e pelas relações humanas. Nós entendemos que o progresso e o resultado se dá quando nós valorizamos as pessoas. E líderes precisam entender isso, né? Que nós precisamos apoiar e desenvolver as pessoas. A tendência que algumas pessoas têm, que alguns líderes têm, é terceirizar aquilo que eles não conseguem fazer. E ao contrário, nós precisamos apoiar e desenvolver pessoas para que elas entreguem o seu melhor. Então, esse é o grande propósito da Dale Carnegie. Desenvolver pessoas e melhorar cada vez mais as relações. E nós temos aí alguns fundamentos e alguns pilares que são importantes nessa trajetória, que é desenvolver mais autoconfiança nas pessoas, né? Fortalecer as relações, e nós entendemos, para eu ser um líder que influencia, eu preciso começar pela base, começar pelo fortalecimento das relações.
Nós trabalhamos comunicação, desenvolvimento da comunicação, a comunicação não só para dar entrevistas ou para estar numa palestra, para boas delegações, para eu me comunicar de forma assertiva também no meu dia a dia. Desenvolver a minha liderança, então, para que eu entenda que eu tenho que ser estratégico, que eu preciso estar focado naquilo que é o meu papel como dono do negócio. E também lidar com estresse e preocupações. Como essa inteligência emocional nos ajuda no dia a dia. O quanto as minhas emoções influenciam positivamente ou negativamente o clima da minha casa ou da empresa onde eu trabalho. Dentro do que você pode compartilhar com a gente, você poderia contar alguns exemplos de resultados que você teve através da metodologia no acompanhamento, no sentido do estresse, tá? Vou reformular a pergunta aqui. Que resultados você teve com participantes, que você possa falar, onde ele reduziu ou fez o manejo desse estresse e como isso levou um resultado mensurável para a empresa, para a casa da pessoa, porque a gente está falando sobre investir em autoconhecimento e a gente também precisa que isso rentabilize, né? A gente precisa ter um resultado. Então, conta para nós. Eu te trago 2 exemplos. Um de um representante comercial. Imagina, um representante comercial viaja muito e ele trouxe em um dos nossos encontros um saco assim de remédios e ele jogou no chão aqueles remédios. Que forte. Forte, foi muito forte. Naquele momento, já estava quase no final do treinamento, o que ele disse? Hoje eu abri mão desse saco de remédios, eu não preciso mais disso. Hoje eu tenho uma relação melhor com a minha esposa, com os meus filhos, e eu entendi que eu estava criando os problemas, eu estava gerando alguns problemas. E que problemas muitas vezes são os nossos pensamentos e a forma como a gente não consegue lidar com as situações. E aí, esse foi uma situação que ficou muito marcada em mim, foram muitas, e uma agora recente, de o dono de uma empresa, ele e o pai que começou o negócio, e ele quer ser o sucessor, né? Está sendo treinado para isso. E ele começou a levar isso tão a sério que ele chega às 7 da manhã na empresa e sai 19 horas, 20 horas da empresa. Saía, na verdade, porque ele começou a entender o papel dele como líder e o que ele podia fazer para ter uma vida mais equilibrada. A família já estava se distanciando. A esposa e a filha já não ficavam mais em casa, porque elas não gostavam mais do que estava acontecendo ali. Ele só estava de corpo, mas ele estava no celular ou ele estava pensando nos problemas que poderiam acontecer, não problemas reais. Ele criava, ele gerava alguns problemas. E aí, quando ele percebeu que ele estava perdendo o que realmente importa, o que ele mais amava, que era o amor da família, ele decidiu voltar para si. E hoje ele mostra fotos indo para a serra, viajando no final de semana, coisa que ele não fazia. E hoje está tudo bem, quer dizer, nada mudou, mas é a mentalidade, é a forma como a gente encara as situações. Eu acho que para a gente fechar essa tua fala, me veio aquela analogia do copo cheio e o copo vazio, é tudo como a gente enxerga. E eu penso que nesse mundo tão acelerado que a gente vive, né, Silvana, fica cada vez mais difícil a gente conseguir colocar esses limites e muitas vezes a gente precisa realmente buscar essa ajuda, buscar uma metodologia que funcione, buscar um profissional credenciado para poder fazer esse acompanhamento, porque eu te pergunto, né, que adianta a gente constrói tanta coisa e daqui a pouco a gente não tem a nossa saúde, não tem a nossa família. É tão importante a gente poder ter com quem compartilhar, né? E eu acho que esse é o grande, e a gente trabalha para isso, né? Para poder realmente compartilhar as nossas conquistas com as pessoas que a gente ama. Deixe um recado para quem se inspirou nesse conteúdo e viu, olha, acho que eu tô precisando aqui dar uma manejada nesse estresse. Deixe um recado aí pro povo. O recado é simples, é a gente reconhecer. Reconhecer e pedir ajuda. Muitas pessoas têm uma resistência em pedir ajuda. Ajuda é entender melhor o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, como eu encaro as minhas situações do dia a dia. Então, existe esse método, que é um método que leva 3 meses para você
se conscientizar e fazer ricas trocas com outras pessoas que pode ser que tenham os mesmos desafios que você. E como a gente te acha nas redes sociais, Silvana? O meu @ é silvana.fianco e da Dale Carnegie é Dale Carnegie Brasil. Isso aí. Muito obrigada pela tua presença. Adorei uma mulher estar aqui contigo. Inspiradora, conheço de perto o teu trabalho, indico de olhos fechados, porque saúde mental é performance. É mais felicidade, mais resultado e a gente bem com a gente mesmo. Então fica a dica aí para vocês conhecerem o trabalho da Silvana. Muita gente ainda vê o treino de força só como estética, mas ele é uma das ferramentas mais poderosas para a saúde mental. Quando tu treina, o teu corpo libera substâncias que melhoram o humor e reduzem sintomas de ansiedade e depressão, como a endorfina e a serotonina. Além disso, o treino ajuda a regular o sono, reduz o estresse, melhora a capacidade de lidar com a pressão no dia a dia. Também tem o fator psicológico. A pessoa começa a se sentir mais capaz, mais confiante, cria disciplina e isso reflete diretamente na mente. E o mais importante, já existem evidências de que o treinamento de força pode ajudar até na prevenção de doenças neurodegenerativas. Ou seja, não é só sobre o corpo, é sobre saúde como um todo. Treinar é cuidar da mente. Vamos responder essa pergunta maravilhosa, que é quais os alimentos podem piorar a ansiedade. Então, sempre lembrando que a ansiedade sempre é multifatorial, né? Nunca está relacionado somente com a alimentação. Mas a alimentação ela é uma grande ferramenta para minimizar esses sintomas e muitas vezes, alguns sintomas que o paciente pode ter às vezes uma irritabilidade, às vezes confunde também com ansiedade. Os pequenos ajustes na nossa alimentação já tem grandes melhoras, né? Uma evolução bem rápida. E um deles seria reduzir ao máximo o açúcar. E aqui eu não estou falando para cortar 100%, mas o quanto mais a gente for reduzindo, para o nosso organismo é melhor e para diminuir às vezes a irritabilidade, aquele taquicardíaco ou às vezes uma fome mais agressiva à noite. Então, tudo isso pode estar relacionado à nossa alimentação. Ficar grandes períodos sem comer e quando for se alimentar, comer algo com açúcar e não ter uma proteína junto ou uma fibra. Então, são pequenos ajustes que a gente pode fazer na nossa alimentação para diminuir essa oscilação de glicose que acontece no nosso organismo e não tenha esses picos de energia e essa queda. Então, quais são os alimentos que a gente pode acrescentar, né, até mesmo consumindo o açúcar? Proteínas, carne, frango, peixe, fibras. Então, são alimentos que nos ajudam a ter um metabolismo mais equilibrado. E quanto mais o nosso organismo estiver nutrido, menos esses sintomas vão ser percebidos. Então, a alimentação está 100% relacionada com o nosso foco, nossa disposição. Então, sempre buscar aí essa gama maior de alimentos, né, como uma comida de verdade mesmo, do que os ultraprocessados, comidas prontas, né, pizza, salgadinhos, que assim a gente tem um organismo mais equilibrado. E concluímos o nosso segundo episódio com a presença da Silvana Fianco. Falamos sobre saúde mental, inteligência emocional, o quanto isso é importante, principalmente nos dias de hoje. Quero agradecer a tua audiência, aos nossos patrocinadores, deixar vocês aqui, bem à vontade para assistir o nosso conteúdo, compartilhar, vamos espalhar essa corrente do bem. E é isso aí, a gente se vê em breve no nosso terceiro episódio do Fit Soul por Glenda Delagnese. Até!